Olá, gente, boa noite a todos. Espero que vocês todos sejam muito bem-vindos. Aproveitar bastante essa live, tá? E é isso aí. Enquanto isso, vocês mandam direct aí para seus amigos, nossos colegas, familiares, enfim. Quem tá de plantão, quem não tá de plantão, isso é muito importante, tá? E então, para que a gente possa buscar essa valorização. Inicialmente, para quem não me conhece, eu sou Roberto Regis, sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem, sou cuidador, sou laboratório, sou banco de sangue, enfim, sou ativista da enfermagem, sou grande entusiasta da nossa enfermagem e estou em campanha permanente de valorização da nossa classe. Por isso, compartilhe ao máximo, compartilhe com os nossos colegas, com os nossos amigos. Vamos engrossar esse caldo no bom sentido, vamos em busca dessa nossa valorização. Valorização essa que tanto falamos, das 30 horas, piso salarial, e que não é só isso, é muito mais do que se imagina, tá? É no dia a dia, são com detalhes. Então eu peço a todos que possam compartilhar essa live, manda coraçãozinho por enquanto, tá bom? E é isso. Daqui a pouco estarei aqui com a nossa colega, a nossa professora, tá? Nossa professora Ana Paula. Eu acho que vai ser muito importante essa live realmente, né? Vai ser muito interessante. Esperando a nossa amiga chegar aí. A primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, estar respirando, tá? E agradecer também, pedir a Deus por a vida de nossos amigos, nossos colegas, aqueles que já se foram e aqueles que estão nesse momento internado, né? Pacientes vítimas, né? Amigos vítimas do próprio Covid. Enfim, eu acho que é muito importante. Aqui vai meu abraço e meu apoio, inclusive para a família, e o meu respeito, pedindo a Deus também que Deus possa proteger o nosso enfermeiro Brasilino Almeida Júnior, que encontra-se ainda internado lá no hospital do subúrbio. Tá? E aí eu aproveito esse momento inicial para poder pedir a vocês que vocês compartilhem não só essa live, mas que vocês possam entrar na rede social aí de alguns grupos, inclusive na minha, que tem lá falando sobre a questão de doação de sangue. Nosso amigo está precisando de sangue, tá? Vai precisar fazer alguns procedimentos e aí ele precisa de sangue. Então localizar no Hemoba, localizado lá no Hospital do Subúrbio, tá? Atendimento é de 7h30 às 16h30. Então deixo aqui meu apelo, o meu carinho e espero que vocês possam compartilhar essa ideia, porque enfermagem precisa cuidar da enfermagem. Tá, gente? Então vamos nessa, venha comigo nessa campanha de valorização permanente. E eu aproveito também e digo para a família, e digo não só para ele, e digo para todos, tá? Então eu peço aqui, na verdade, até uma oração mesmo, tá? Então eu acho que é importante esse momento, eu acho que precisamos enfrentar de frente as coisas que estão acontecendo. Então, ainda que eu ande, meu amigo, pelo vale da sombra da morte, ou melhor, que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas mal algum. Deus está contigo, porque Deus é ar, é água, é espírito, sabe? É fogo, é tudo. Então Ele está com você nesse momento, pode acreditar. Então, pessoal, vamos aí, tá? Mandar orações para o nosso amigo Brasilino Almeida Júnior, que encontra-se ainda internado, e eu peço a vocês que possam compartilhar também essa possibilidade de fazer doação para o nosso amigo que encontra-se internado ainda lá no hospital do subúrbio, precisando de sangue, tá? E é isso. Dito isso, eu vou passar aqui para a gente começar a nossa live. Daqui a pouco, na verdade, estaremos começando. Espero a nossa amiga Ana Paula chegar aqui para que a gente possa... Aquele que não me conhece, eu vou aproveitar e vou falar de mim um pouco. Para aquele que não me conhece, porque as minhas lives elas estão começando a tomar uma proporção que nem eu mesmo já estou perdendo o controle, tá? Então eu sou Roberto Regis e sou grande entusiasta da enfermagem, estou aqui em campanha permanente de valorização da nossa classe. E é isso, eu sou grande ativista, tá? Então me acompanhe nas redes sociais para que vocês possam saber melhor, conhecer um pouco mais sobre mim. E vamos nessa, em campanha valorização permanente da nossa classe. Então vem aqui no Instagram, YouTube, Facebook, enfim, tem alguns canais de comunicação, tá? E é isso aí, eu estava agora assistindo uma live com o meu amigo enfermeiro Márcio, que estarei com ele na sexta-feira. Estarei com ele na sexta-feira falando sobre enfermagem politizada. Gente, para quem não estava acompanhando, essa é a terceira live, é uma sequência de 3 lives que estávamos falando sobre empreendedorismo na enfermagem, experiência de colegas, e hoje não vai ser diferente, tá?
Agora, a partir de sexta-feira e sábados, iniciaremos um outro perfil um pouco mais direcionado para uma questão muito mais interessante e importante também, tá? Como tudo é importante, claro, mas nesse sentido, eu acho que é interessante que vocês possam compartilhar e fiquem sabendo dessa live, tá? E aproveito e peço que vocês mandem elogios aí para seus colegas, seus amigos. Já fez um elogio hoje, tá? Eu acho que é importante isso, né? Não adianta a gente tentar abraçar o mundo, fazer tanta coisa, se a gente não valoriza os nossos, tá? E é isso. Vou chamar aqui Paula. Somos mais de 35 mil aqui em Salvador, somos mais de 100 mil na Bahia e precisamos buscar essa tão sonhada valorização da nossa classe. De que forma? De várias formas, tá? A enfermagem é ciência, a enfermagem é com amor, a enfermagem é por amor, a enfermagem é gestão, é como diria a nossa antiga, né? Nossa velha Almerinda Lued, é cunha através das pessoas, enfim, e é isso aí. Então, o intuito dessas lives é chamar atenção, é plantar uma sementinha na cabeça de cada um de vocês para que a gente possa nos valorizar. Tá? Então, essa valorização de que eu tanto falo, na verdade, é a valorização enquanto acidente de cada um de nós. Então, não pensem que ninguém vai valorizar a nossa classe, porque não vai. Então, vamos em busca dessa valorização. E hoje vai ser muito, muito interessante essa live, tá? Espero que vocês possam aproveitar bastante, tá? Porque foi com muito carinho que a gente, né, conversou e preparou esse material. Espero que vocês possam perguntar bastante. Vi que já entrou várias pessoas aqui, Paula. Paula, seja muito bem-vinda, querida. Agradeço muito por essa oportunidade de estar dividindo essa tela aqui com você, tá? Espero que você possa aproveitar e que possa ser muito, né, brilhante aqui nessa live. Aproveita e peço que você possa se apresentar para o nosso público também e falar aí um pouco de você, tá certo? Seja bem-vindo e muito obrigado. Roberto, para mim é um grande prazer. Todos estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, gente? Dá um feedback aí para poder ver se está tendo retorno, eco. Isso é importante para que a gente possa não perder momento algum aqui com vocês. Isso é muito, muito importante. Estou vendo que muita gente entrou aqui, hein? Dá um feedback então, aí para a gente. Então vamos lá. Tá bom, pessoal. Eu agradeço o convite. De coração. Para mim é uma alegria enorme estar compartilhando esse momento com vocês. Tá? Tem uma turma grande aí. Obrigado pela presença, Ana, Joyce. Tem uma turma boa aí que trabalha comigo. Tem bastante gente aqui, verdade. Nádia, muito obrigado. Douglas. Nádia tá aqui também, entrou aqui também. Nádia de lá de lá do SAMU. O Casal entrou aqui também. Minha coordenadora. Pois é. Aprendi muito. Muita gente boa, interessante, inteligente, vários professores também aí, né? E é isso. Então tá bom. Eu baixei um pouquinho o som. Vocês estão falando que está com eco, eu já baixei aqui o som, vamos ver se continua. Tá com eco, Ademir? Fala aí pra gente. Quem que tá com eco? O meu ou de Paula? Informa aí pra gente direitinho. É o meu. Tá com eco, é o meu. De Paula. Quer tirar o microfone, Paula? Né, desconectar aí pra ver. Vamos ver se assim fica melhor. Quem que tá com eco? Roberto ou Paula? Informa aí pra gente. Paula. Então, agora eu acho que vai melhorar. A Paula tirou Tirei o fone. Né? Então vamos lá, gente. Eu me chamo Ana Paula, porque não me conhece. Tá? Sou enfermeira. Formei pela Universidade Católica de Salvador. Minha formação foi no ano de 2012. E daí eu já posso começar a minha trajetória, né, Roberto? Isso. Pode sim, por favor. Em 2013, eu vim para São Paulo, na cidade onde eu moro. Fiz a minha primeira especialização no curso de cardiologia e hemodinâmica pela instituição israelita Albert Einstein. E nesse mesmo ano,
Eu tive a Eu tive a oportunidade de participar de um processo de aprimoramento. E dentro desse processo tudo aconteceu. Então, eu entrei na instituição. Na ocasião, eram duas vagas. E uma vaga foi minha. E foi um período aí de 1 ano dentro desse processo de aprimoramento, onde eu aprendi muito e, vinculado com a teoria da cardiologia, eu pude executar isso na prática diante todo o meu exercício profissional. Tá. Paula, baixa só um pouquinho o seu... que talvez seja isso, o pessoal disse que melhorou. Eu coloquei aqui o fone para ver se dá uma aliviada, uma melhorada. Vê se melhorou, gente. Pronto, Paula, baixei. por favor. Baixei Isso. praticamente quase tudo. Acho que agora vai dar certo. Até o eco eu percebi agora que melhorou. Ótimo. Ótimo. E daí, nessa trajetória, a gente desenvolveu algumas habilidades no decorrer do tempo, né? Então, as necessidades foram surgindo, né? Eu fui sentindo carência de outras coisas, e por essa razão eu fui agregando conhecimentos ao longo desse tempo. Então, 1 ano depois dessa formação da primeira especialização em cardiologia, hemodinâmica, eu fui fazer gestão para entender um pouquinho sobre o processo de liderança na enfermagem. Que, infelizmente, ou felizmente, a bagagem que a gente sai da graduação é muito prematura. Então, eu senti essa necessidade de buscar mais para conseguir desempenhar um trabalho efetivo, um trabalho de excelência e um trabalho de qualidade diante da equipe que estava sobre a minha responsabilidade. E daí eu fui em frente, fiz gestão, depois da gestão eu me situei dentro do mercado da enfermagem, né? E comecei a abrir os olhos para outros horizontes, né? A deficiência que eu tinha no início, que era a carência da liderança, a carência do perfil gestor do enfermeiro, eu fui em busca. Uma vez tomando posse sobre essa atuação, eu comecei a abraçar outras coisas. E daí que veio a minha formação de atuação hoje principal, né, que foi a estomoterapia, e vinculado à estomoterapia, eu abracei outros leques dentro da estomoterapia, sempre casando as oportunidades. Então, eu via o nicho, e dentro do nicho, eu ia atrás do conhecimento. Foi assim que tudo começou. Ah, que bom, Paula. Isso eu fico muito feliz, porque você acaba sendo inspiração para muitos outros colegas, né, Paula? Nós que viemos de baixo mesmo, tal, eu acho que eu costumo dizer que o bom profissional técnico em enfermagem, ele quando ele se candidata, quando ele começa a almejar o futuro, ele como enfermeiro, e quando ele foi um bom profissional quanto técnico, ele com certeza será um excelente enfermeiro no futuro, porque já existe uma como é que eu posso dizer? Eu posso dizer que já existe uma pré-residência, né, propriamente dita, para aquele profissional que entra, né, no mercado, e você, poxa, você foi lá né, fora do nosso estado, né, trabalha em um hospital que a grande maioria dos brasileiros, né, almeja aí, quer trabalhar. Então, você chegou assim no topo, no ápice, e não contente, buscou novas perspectivas de valorização da enfermagem agora em outro nicho, né? Que é a questão do empreendedorismo, né, Paula? Então, isso é muito importante, né? Com certeza. E assim, trazendo um pouquinho do contexto histórico antes da minha formação como enfermeira, né, para que as pessoas saibam, eu tive uma atuação direta como técnica de enfermagem por 10 anos, né? E dentro desse período de formação e de atuação direta assistencial, eu tive o prazer de trabalhar no SAMU 92 Salvador, né, por 6 anos. Então, assim, o SAMU chegou em Salvador e 1 ano depois a gente fez parte aí do quadro. E antes disso, a minha experiência toda sempre foi voltada para a emergência, né? Então, pacientes graves. Então, eu trabalhei o tempo inteiro aí como emergencista no Hospital Aliança. Passei pelo Hospital Português também, e do Aliança eu vim para São Paulo e estou até o dia de hoje. Aí já se vão 7 anos.
7 anos. Eita, que coisa boa, hein, Paula? Que maravilha. Realmente é inspirador para todos nós. Eu tenho certeza para aquele que está acompanhando e aquele que vai acompanhar essa live depois que tiver, vai ficar gravada, tá? Agora, me diga uma outra coisa, Paula. Você já sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa? Nós vivemos em um estado, em um país que, na verdade, a grande maioria dos nossos colegas, nós somos, né, miscigenados, a grande maioria realmente é negro. Eu acho que é interessante, talvez, citar um pouco sobre isso, porque o preconceito existe, tá, Paula? Mas assim, Paula, não é por isso que de repente parou e achou que não poderia evoluir, não. Paula trouxe aqui um passado brilhante e continua evoluindo. Isso é importante, né? Foi bom você ter pontuado isso, Roberto, porque assim, São Paulo, como todo mundo sabe, é uma grande metrópole, né? Então, assim, Grande, verdade. eu cheguei aqui, não conhecia ninguém. Num primeiro momento, eu tive o suporte da minha mãe, sim, no primeiro ano que ela estava aqui comigo, mas, assim, foi tudo muito novo, e o novo gera medo, né? E o medo, a gente vai ter. Se você não tem medo, alguma coisa tá estranha, né? Isso. Porque o medo, ele só não pode te limitar, né? Exatamente. Porque o medo e a coragem, elas sempre vão andar ali de mão dadas, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu encontrei muitas barreiras, passei sim por momentos de preconceito, sabe? Por ser nordestina, por ser negra, por ser mulher, mas isso não foi, nada disso me paralisou, né? É aquela coisa de você manter o foco aonde você quer chegar. Todo mundo, todo ser humano, ele precisa saber em que momento ele está da vida, né? Em que momento que você está, aonde você quer chegar, você precisa traçar um plano de vida. Perfeito. Assim como você traça um plano de negócio, né? Você precisa traçar um plano de vida. E eu tinha um plano de vida traçado. E eu sabia que iria requerer etapas, né? A avançar. E eu fui com muita garra, com tudo, sabe? Não dando conta muitas das críticas que eu recebia, sabe? Inclusive, quando eu saí de Salvador, muitas pessoas falaram assim, nossa, mas você é louca ou é muito corajosa? Tipo, largar tudo. Eu tinha 2 empregos na época, eu trabalhava no SAMU, trabalhava na Aliança, pedi demissão de tudo. E eu lembro muito bem, se Nádia estiver aí, ela vai estar me ouvindo. Tá Ela me apoiou gente. muito na ocasião, porque assim, eu tinha um contrato com o SAMU e precisava, na realidade, desvencilhar desse contrato, só que tinha algumas peculiaridades e ela viabilizou para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Foi tudo muito tranquilo e eu encontrei muito apoio. Mas também, por outro lado, eu encontrei retaliações, sabe? Não só dos colegas de Salvador, que acharam loucura a minha decisão, mas eu estava decidida, não, eu preciso dar um giro na minha vida, e esse giro 360 graus tem que acontecer agora. E de fato, eu fiz acontecer. E vim embora. Maravilha, maravilha. Aproveitando e digo a Lili Casale, que ela gosta muito desse nome, Lili, né? Muito obrigado também, né, por ter nos ajudado. Nádia não só ajudou você, mas ela me ajudou muito e ajudou a vários outros colegas. Então, assim, gratidão, Lili. Tenha certeza disso. E você sabe que não é da boca para fora. Tá? Não então, mesmo, eu acho que é importante a gente valorizar aquele, em especial aquele que realmente contribuiu grandemente em nossas vidas. E você contribuiu com nossas vidas, tá? E eu tenho certeza que está contribuindo com a vida de muitas outras pessoas. E é isso, então a gente precisa nos valorizar, nós precisamos nos valorizar e valorizar os nossos, né? Principalmente o mais antigo, tá? Claro, e abraçando o que está chegando, é o novo poder, né? Eu me lembro uma vez, falando do novo poder, eu me lembro uma vez que eu fui na emergência com Cláudia, minha esposa, e aí quando eu cheguei na emergência, uma médica nova veio, a gente ficou meio assim olhando, tal, ela veio, aí toda assim, articulada, toda, né, desenrolada, aí chegou e conversou com a gente, tá, depois ela disse assim, pronto, ó, tem isso, isso e isso, agora como é que vocês querem fazer a prescrição de vocês? Vem, Cláudia, como é que você quer fazer sua prescrição como? Gente, isso é o novo poder. Então, não é aquela coisa que eu vou prescrever para mim, eu vou dizer qual é a medicação, mas eu preciso discutir e tentar imaginar aquilo que pode ser melhor para mim.
Aquilo ali para mim foi fantástico, eu jamais esqueci aquela situação. Então a gente precisa buscar essas novas possibilidades, é o que Paula fez. Eu acho que é importante sobre isso. Agora, Paulo, eu queria que você pudesse falar também um pouco da sua empresa, né? O que é que você tem feito Então, aqui em vamos lá. Salvador, trazendo nessas possibilidades, porque para a gente acaba sendo novo. Muita gente, inclusive, nessa live, não conhece o que você vai falar agora, que eu acho que muita gente vai começar, olha, grande sacada aqui, vou pensar nisso também, porque as possibilidades são enormes, né? O Sim, mundo aqui, sim. o nosso estado aqui é fértil em relação a isso. Quando a gente fala da enfermagem, a gente precisa sair um pouquinho da caixinha, né? Um pouquinho da caixinha. Acabou-se o tempo onde a enfermagem ela era vista somente no âmbito hospitalar, né? Quando a gente falava de enfermeiro, a gente pensava naquele profissional vestido de branco com cap na cabeça, fazendo a medicação e ali encerrava o trabalho dele. E no decorrer do tempo e me aprofundando em tudo que eu me oportunizei a fazer, eu descobri grandes nichos, né? Então, assim, a formação da estomoterapia foi o ápice, né, da minha carreira profissional. E assim, já endossando para as pessoas que têm esse despertar, que têm essa vontade, que têm esse interesse de querer fazer, né? Primeiro, você precisa identificar a sua capacidade profissional. Não adianta eu querer fazer a estomoterapia se eu não gosto de feridas. Entende, Verdade. mais ou menos? Então, Sim. assim, a gente precisa estar muito bem direcionado. Você vai focar naquilo que você tem aptidão. Se eu já tenho uma inclinação, se eu tenho um interesse pelas feridas, por que não? Então, quando você começa a questionar, você vai atrás de respostas. Porque o interessante da vida é... Opa, eu acho que caiu um pouco aí a conexão, mas continuamos aqui, tá, gente? É isso aí. Então, a aula hoje, na verdade, eu diria que não vou dizer que é uma aula, mas um bate-papo com Paula é sobre o empreendedorismo, a experiência de uma enfermeira empreendedora, tá? Que saiu daqui, foi para outro estado, voltou com a bagagem melhor ainda do que já era. E aí está aqui trazendo grandes informações, contribuindo grandemente aqui para com vocês. Espero que vocês possam compartilhar. Enquanto isso, manda coraçãozinho, Pronto, voltou. direct aí para os nossos amigos. É isso, eu estou aqui nos comerciais falando com nossa Pronto. galera aqui. Ótimo. Continue, Paula, por favor. Então, como eu estava falando, você precisa se identificar primeiro com o que você gosta, né? Dentro da enfermagem. Então, hoje, dentro da enfermagem, você tem a questão da liderança, você tem a atuação assistencial, você tem o leque empreendedor que a própria estomoterapia tem. Então, assim, para quem não sabe, a estomoterapia é o ramo da enfermagem onde você tem um profissional capacitado em 3 áreas, né? O tratamento de feridas complexas, você tem o tratamento de incontinência urinária, as fístulas e estomias, né? Então, você tem 3 áreas, e das 3 áreas eu escolhi uma, né? Então, hoje, eu tenho uma atuação exclusiva no tratamento de feridas complexas, né? E dentro das feridas complexas, o que é que eu enxerguei? Eu tenho um público, né? Na sua grande maioria ou na sua totalidade, que é idoso, né? E o idoso, ele vem acompanhado no pacote dele com todas as comorbidades. Então, é o diabético que precisa do cuidado no pé, que precisa de uma orientação, e daí veio o start, né? Opa, posso agregar mais uma coisa à minha especialidade. Daí eu fui atrás da podiatria, Sim. né? Hoje não existe, na realidade o curso que existia era da Unifesp, na graduação de podiatria clínica para enfermeiros. Esse curso, ele está extinto, não sei se a Unifesp tem planos de reabertura. Mas hoje, existe cursos de capacitação para as pessoas que têm interesse na área, né? Então,
buscando. Aqui em São Paulo, a gente tem duas grandes referências, a Beatriz Amada e a Sueli Tully. Eu fiz o meu curso com a Sueli, e foi um curso de imersão que me trouxe empoderamento na prática. E daí eu fui agregando outras coisas. Eu fiz o curso de procedimentos podiátricos, e dentro da podiatria, eu linkei outras necessidades. Então, assim, eu fiz a formação recente do uso do ácido na podologia, na podiatria, né? Não falo em podologia, não, porque podólogo e podiatra são coisas bem distintas. Diferente, e é verdade, viu? São coisas diferentes. A gente pode até marcar outra live para explicar isso para vocês. Ótimo. Mas são coisas totalmente diferentes, tá? E agreguei esse curso do ácido, tá? Fiz o curso de laser. E daí eu me empoderei da educação. Uma coisa importante, a educação é a alma de qualquer sucesso. Seja ele pessoal, seja ele profissional. Você precisa estar constantemente conectado com as atualizações, você precisa estar qualificado para o que você se dispõe a fazer. E daí, depois que eu me capacitei, vamos agora para a segunda etapa, é fazer acontecer. E daí vem os investimentos, né? É barato? Não, não é barato, tá? Mas existe um retorno garantido por trás disso tudo. Só que para isso você precisa, como eu falei no início, né? A gente tem planos de vida e assim é com o seu negócio. Você precisa fazer uma estratégia de um plano de negócio. E no plano de negócio você vai buscar empoderamento, não só da técnica que você está se dispondo a fazer, do serviço que você irá prestar, mas também de toda a estrutura. De toda a estrutura, desde documentação, desde o local onde você vai trabalhar, avaliar o nicho de mercado, né? Quais os pacientes que vai ser beneficiado com o seu tipo de serviço. Então, tudo isso você precisa ver antes de começar o seu negócio. Ah, né? Que bom, maravilha, Paula. Gente, para quem entrou agora, estamos falando aqui com Paula. Paula é enfermeira, empreendedora, e aí estamos aqui no bate-papo falando sobre a experiência de enfermeira empreendedora. Pois é, jogue duro, Paula, é isso aí. Muito bom mesmo esse tema, viu? Muito interessante. Já estamos na terceira live falando sobre empreendedorismo. Porque nós precisamos, como a Paula falou, nós precisamos sim pensar um pouco fora da caixa. Imaginem, foi o que eu disse, inclusive, foi dito, inclusive, na última live. Você que está acompanhando, fique ligado aí, que é muito importante. Valorize seu colega, compartilhe lives, compartilhe conteúdos dos nossos colegas da enfermagem, tanto de Roberto Regis, como de Paula, Ana Paula também, de tantos outros colegas que nós temos aí e que são excelentes profissionais direcionados para o cuidar. Porque esse cuidar literalmente nos pertence, nós trabalhamos, nós desenvolvemos técnicas direcionadas para isso. Então, compartilhe bem, compartilhe à vontade, porque é importante para buscar esse empoderamento da nossa classe, tá? Essa sonhada, né, autonomia que nós merecemos e que precisamos colocar em prática. Então, isso é importante, tá, gente? E é isso. Né? E como eu falei, gente, assim, eu tracei alguns pontos para entender melhor o meu público, né? Então, eu fiz essa triagem lá atrás, lá no passado, tá? Então, eu enxerguei o meu público, vi a necessidade do meu público, e daí eu fui em busca do conhecimento. Então, primeiro, investir em educação. Isso é, sem dúvida, a chave de qualquer negócio. Então, investir em educação, primeiro. Segundo, você precisa investir tempo. Tempo. Quando eu falo de tempo, gente, é você ser gestor do seu tempo. Você tem 24 horas e dessas 24 horas você vai determinar 1 hora para assistir o vídeo da referência da Beatriz Amada, um exemplo, tá? A outra hora eu vou dedicar para estudar X assunto. A outra hora eu vou dedicar para avaliar
Quem são os meus concorrentes que estão ao meu redor, que você precisa ver isso? Quantas pessoas estão fazendo o mesmo serviço que você vai propor? Isso você precisa estar muito bem, tá sabendo de tudo, né? A realidade é essa, Isso. tá? Terceiro, já falei 3, né? Quarto, qual a sua estratégia que você vai ter para você fazer a captação desses pacientes? Hoje, diante da pandemia, a gente viu o quanto que a tecnologia virtual veio, já estava aí, mas agora, mais do que nunca, é investir em divulgação. É em divulgação de internet, é panfletagem, é fazer parcerias com convênio, parcerias com médico. Então, você precisa criar a sua estratégia de divulgação, tá? E falei do projeto, e só anotei tudo, viu? Para não esquecer um mais. Não tem problema não, é por causa do tempo que eu tenho para quem E realmente é curto, né? você, Mas jogue duro aí. e por 4, você tem que entender qual o futuro do seu trabalho, tá? Vou dar um exemplo. A gente está vivendo em um momento onde a nossa pirâmide tem cada vez mais se investido. A gente hoje deixou de ser o país jovem, o país onde tinha uma natalidade grande, onde o maior número de habitantes era crianças, certo? Sim. Crianças, adultos e jovens. Okay. Hoje a gente tem um público extremamente idoso. Se eu tenho um público idoso, eu tenho que pensar qual a necessidade que o meu público idoso vai ter daqui para frente. Né? Eu vou fazer uma formação hoje em pediatria, porque eu gosto da pediatria, né? Fica aí o desafio. Se eu estou vivendo um futuro que o crescimento é de um público extremamente idoso, eu vou ter que voltar às minhas atividades pensando no público que vai ser o meu cliente, né? Então, fica aí a dica de formação para quem está aí buscando, né? Pense no futuro do seu negócio. E pensando no futuro do negócio, foi que eu abracei a podiatria e abracei a estomoterapia. E só como experiência, como é que hoje eu faço? Eu vou contar o segredinho, um dos segredinhos que eu faço, que eu tenho, né, na captação. Gente, relacionamento. Relacionamento. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou engajada, sabe o quanto que eu sou comprometida e o quanto que eu sou de fácil relacionamento. Isso é importantíssimo. Por quê? O seu cliente, ele vai ser atendido por você uma vez. A permanência disso, quem vai fazer é você. Perfeito. Né? A permanência disso, quem vai fazer é você. Então, faça o follow-up, ligar para saber se o cliente está bem, se ele passou depois do seu tratamento, seja ele qual for. Um exemplo, se ele estava com dor no dia do seu curativo, um exemplo, né? O dia seguinte, faça contato, saber se ele melhorou, se ele está confortável, se a dor passou, né? Isso. Então, esse network, como a Janaína já citou aí, ele é fundamental, né? A segunda coisa, relacionamento multiprofissional. As pessoas que conhecem o seu trabalho são as pessoas que irão te indicar, né? E por quantas vezes eu já recebi, pacientes veio até a mim, porque médico indicou, a fisioterapeuta do paciente que eu atendia pelo home care indicou, não, eu conheço uma profissional excelente que ela vai te ajudar. Então, assim, você precisa manter essa chave, esse leque, ele precisa existir para você fidelizar o seu cliente, né? E assim a gente tem feito o serviço dia a dia e eu posso te dizer, do tempo que eu me dispus a fazer esse trabalho, já se vão 2 anos, né? São 2 anos, eu tenho aprendido o tempo inteiro, tá? E uma coisa que eu me disponho sempre é estar me atualizando. Sempre estou em busca da atualização. Opa, tem algo de novo? Vamos lá.
vão aprender, vamos agregar, porque as coisas mudam, né? E a gente está vivendo na velocidade do mundo. Se você não acompanha, você fica para trás, né? Perfeito. Mais ou menos isso. Isso, perfeito, Paulo. É exatamente isso, tá? Então, gente, capacitação contínua, não tem jeito. Infelizmente, no Brasil, né, e nosso estado, por exemplo, nós temos, as instituições têm grandes dificuldades em manter a capacitação contínua para com aqueles seus funcionários, tá? Então, malmente fazem uma capacitação anual. Então, isso é lamentável, né? Porque às vezes o profissional enfermeiro, né, o profissional da enfermagem, ele fica tão mergulhado em tanta burocracia que, às vezes, quando ele se depara com uma situação de urgência e emergência, por exemplo, ele não sabe nem o que fazer, não sabe nem para onde que vai. Então, isso é lamentável, isso é muito triste. Eu digo isso porque Sim. as escalas de serviços, né, têm aumentado de forma absurda. Nós sabemos que o dimensionamento às vezes não é respeitado, às vezes não, muitas vezes não é respeitado. Nós não temos um efetivo suficiente do próprios conselhos de classe para estar fiscalizando da forma como nós gostaríamos que fizesse. E isso é muito interessante falar e citar um pouco sobre isso, porque a gente às vezes fica mergulhado em tantos protocolos que são importantes, mas não são tão importantes quanto você ter o contato com o paciente, você lidar com o paciente, do que eventualmente tá lá vendo só o código de barra. Tá, tudo bem que vamos chamar ele pelo nome, vamos falar tudo direitinho como tem que ser, usando todos os protocolos de segurança da segurança do paciente, mas às vezes, muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, é perdido o tato com o paciente, o conversar com o paciente. Foi o que você trouxe aí, é conversar como é que passou sua noite, principalmente no pós-atendimento. Como é que passou a sua noite, tá tudo bem e tal. Isso não é só uma questão de marketing, eu acho que é uma questão de humanidade mesmo. Isso é enfermagem empoderada, enfermagem de alta performance, Paula. Não é verdade? E Paula exerce isso muito bem, gente, porque eu já ouvi falar muito de Paula nesse aspecto, e ela só está colocando isso em prática e para que tenha esse benefício, esse retorno. E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês aqui, com certeza, porque se deram, né, o prazer, com certeza é um prazer estar aqui nessa live, porque isso é sinal de que nós estamos em busca do empoderamento, da valorização da nossa classe. Vamos juntos nessa campanha permanente de valorização. Compartilhe à vontade, valorize Paula aqui. Eu vejo que muitas pessoas estão mandando aqui felicitações para Paula. Ela é linda, ela é grande profissional, muito bem, aplausos. É isso aí, valorize, compartilhe e vamos juntos nessa aí, um novo poder, né, Paula? Um novo poder. Com e outra certeza. coisa, essa valorização, por exemplo, você quer ver uma coisa? No momento que nós estamos vivendo pandemia, gente, o enfermeiro, a enfermagem, o técnico, o auxiliar, ele é tão importante, tão importante. Vocês acham que a vacina, quando ela for criada, tá? Quem é que vai administrar essa vacina? A vacina vai vir pelas mãos dos profissionais da enfermagem. Olha para aí que lindo, né? Então, assim, nós precisamos surfar na onda, literalmente, do que realmente está acontecendo agora, para buscar possibilidades diferentes. Tá? Então, eu acho que é importante, né, esse momento do despertar, para que o que esteja acontecendo nesse momento não se perca, né, durante o tempo e a gente perca as possibilidades de um futuro promissor, ou melhor, de um futuro palpável. Porque até então, palmas vamos deixar para não, né, pessoas que não são da área da saúde, a população geral, lindo, maravilhoso, mas para os políticos nós temos que cobrar a eles. Tá? Os nossos direitos, eles têm que fazer o trabalho deles. Isso realmente é muito complicado, por isso que nós precisamos, né, acordar e alavancar esse gigante. E quem é esse gigante? Os gigantes são vocês, sou eu, ou seja, somos nós, todos nós juntos, né, Paula? E aí vamos nessa aí. Sim. Então, quando o Paula traz aqui numa perspectiva, tá, de empoderamento, de empreendedorismo, isso é valorização, tá? Então, precisamos sim pensar um pouco fora da caixa, porque imagine, o mercado de trabalho é exatamente igual a uma porta de uma casa. Pense que 1.000 pessoas ou 5.000 pessoas precisam passar ao mesmo tempo na porta dessa casa. Gente, não vai passar, isso é fato, não vai passar. Por isso, estamos aqui, né, fazendo essa live para que a gente possa fazer com que todos possam começar a pensar em possibilidades.
Oi? Não, isso, eu não consigo. Você travou sua Minha tela tela aqui. congelou. Não tem, Você não está tem me problema, ouvindo? Porque não. minha tela está congelada. Tudo bem, mas a gente consegue ouvir você bem aqui, tá? Muita gente Então tá bom, mandando eu vou aqui. continuar falando. Isso, continue, sem problema nenhum, tá? Paula, E- hoje, por exemplo, licença aí, né? Hoje eu passei na rua, próximo a um grande mercado aí, né? Grande porte, e estava tendo manifestação na frente desse mercado, tá? Então, muitos empreendedores estavam lá super revoltados, porque grandes instituições estão funcionando e as menores, ou o mercado, o comerciante, o menor, ele tem muita dificuldade de avançar, né, por conta de questões, várias outras questões, que às vezes é questões políticas, mas assim, acaba travando esse profissional de fazer o que ele deveria estar fazendo, que é vendendo, trabalhando com comércio. Né? Imagine se isso estivesse acontecendo com a gente, porque eu também sou empreendedor, né? E chegasse de repente a fiscalização lá, não, Paulo, não pode por conta da pandemia, que é importante, mas a gente vai ficar um ano praticamente aí preso, travado, é complicado, né, Paula? Sim, com certeza. E tudo isso que você falou é super pertinente, Roberto. E as meninas aí fizeram comentários e eu quero até endossar que minha irmã trouxe aí à tona algo que eu faço, né? E quando a gente fala de enfermagem humanizada, você cuidar do outro, quando você se dispõe a cuidar, o cuidar ele tem uma imensidão gigantesca, né? Isso, Vai muito além do que o simples gostar. Eu não costumo verdade. trazer o cuidar como gostar, mas assim, é uma questão de empatia, é uma questão de valorização, é você cuidar do outro, é você querer ver o outro bem, né? E em cima disso tudo, eu busco sempre enxergar a necessidade do outro. E falando em enxergar a necessidade do outro, dentro da estomoterapia eu desenvolvo um trabalho 100% voluntariado também, né? Porque a gente pensa no financeiro, sim, claro. Quando a gente Claro, fala em empreender, a gente sempre pensa no retorno, porque é um investimento que se faz. sim, sim, Mas, acima de tudo isso, a gente atende também aí as necessidades de pessoas menos sim, favorecidas, que exatamente. infelizmente não têm um acesso ao recurso, a uma tecnologia e muito menos a um profissional onde consiga conduzir com desfecho positivo, né? Isso, Então, isso. eu dedico também algumas horas do meu dia para, desde uma assessoria no telefone, no acompanhamento por telefone, ó, faz assim, e eu acompanho a distância, como ir Maravilha. até o local, sabe? Isso, Dispor do meu tempo também para estar trazendo isso. perfeito. Agora, eu queria trazer para as pessoas aí que estão nessa busca do empreendedorismo, eu separei aqui algumas etapas importantes de como começar um negócio, né? Como é que eu estruturei toda a coisa. Primeiro, existe um curso de empreendedorismo pelo Sebrae, tá? E eles têm uma assessoria fantástica onde você pode estar buscando. Então, para quem quer empreender, eu super aconselho o curso do Sebrae. Hoje existem outras plataformas, eu falo do Sebrae porque foi o meu ponto de partida, né? Então, existe esse curso lá, onde eles orientam desde o serviço ou a matéria-prima que você queira trabalhar, né? E daí a gente fala da enfermagem e a gente abre aí o leque para outros tipos de empreendedorismo que as pessoas estejam buscando. E daí você vai precisar escolher se você vai querer franquia, se você vai querer fazer a construção da sua própria marca, né? Quando você escolhe isso, você parte para a segunda etapa, onde você vai ter que, se vai partir para franquia, você vai ter que avaliar custo de taxa. Cada franquia existe aí as suas cobranças anuais, semestrais, enfim. Capital inicial, você vai precisar ter um capital inicial e elencar tudo que você vai precisar. É serviços que eu vou prestar? Produtos que eu vou vender? Quanto é que eu vou precisar investir? Então, isso tudo precisa estar tudo direcionado e anotado. Fazer seu plano de negócio. Dentro dele, você tem que deixar relacionado o que vai ser de despesas fixas, o que vai ser despesa variável, né? Depois, você vai avaliar o seu nicho.
Meu nicho de mercado, eu escolhi o domicílio. Por quê? Quando eu fiz análise dos custos de aluguel, de despesas fixas, o valor dentro da cidade de São Paulo para o público que eu queria atender, que eu me dispus a atender, seria muito alto. E, por outro lado, eu vi um leque e uma massa de pacientes que está no domicílio que não tem o profissional que vá até ele. Então, eu abracei esse nicho de mercado no domicílio. Primeiro, pelas despesas, e segundo, por não ter profissional que se dispõe a fazer esse trabalho em domicílio. Então, eu invadi a área do domicílio, literalmente. Massa, tá? massa. E daí, você, Paula, que já tem, inclusive, já tem até uma certa experiência no atendimento pré-hospitalar, já conseguia ter uma prévia do que mais ou menos seria, então acabou facilitando muita coisa, né, Paula? Sim, com certeza, com certeza. E aí, Maravilha. se eu vou montar uma estrutura, eu preciso avaliar o local, né? O que tem de atrativo no local para que os meus clientes possam chegar até mim. Isso é importantíssimo. E daí Isso. vem a parte da regulamentação. Hoje, o atendimento do domicílio, o que eu preciso de despesa? Emissão de nota. Emissão de nota ou emissão de recibo. Isso eu consigo fazer pelo MEI. Então, por essa razão, eu escolhi o MEI como a forma de entrar com o meu CNPJ. Então, o MEI é super fácil, você consegue fazer tudo virtualmente. Você entra no site lá do empreendedor e só fazer o passo a passo. Ele vai gerar um número de CNPJ, você vai lançar o nome em fantasia da sua empresa. E hoje, com o aplicativo, se tornou muito fácil. Então, hoje existe o aplicativo MEI. E eu vou falar agora falando do estado de São Paulo. Quando você faz a inscrição virtual do MEI, você só precisa agora partir para o cadastro na prefeitura do estado, né? Então, você vai fazer o cadastro na prefeitura do estado. Terceiro passo é ir até uma subprefeitura, para você conseguir efetivar esse cadastro e liberar uma senha web. Depois que você libera, ele destrava todo o canal do MEI pelo aplicativo. Então, pelo aplicativo, você vai conseguir pagar sua contribuição de INSS, você vai conseguir acompanhar todo o seu negócio. E terceiro, é fazer emissão de nota fiscal ou de recibo pelo próprio aplicativo e enviar em tempo real para o seu cliente. Inclusive por WhatsApp. Você pode mandar por WhatsApp ou por e-mail. Então, assim, você tem a facilidade na mão. Pronto. Agora, se o seu negócio é algo com a proporção maior, que o valor capital não suporta pelo MEI, aí a dica, de fato, é você abrir uma empresa, abrir o CNPJ, que procure um contador, para que outras burocracias sejam dadas aí o start com orientação de um contador. E na dúvida, né, Paula, a gente pode procurar também um contador da nossa, do nosso rol de amizade, né, uma pessoa de confiança que ele, com certeza, ele vai estar lhe dando esse direcionamento. Eu acho que é muito importante. Agora, Paula, me fale aí, você faria tudo de novo? E para onde você está? Você já está conseguindo colher já esses benefícios? Realmente vale a pena, tá? Hoje eu já... Peraí, vamos responder por partes. Faria tudo de novo, agora diferente. Eu não sou uma pessoa muito de repetir, não, viu? Uma coisa que eu não gosto é de repetir. Acho que faria assim de novo, agora de repente as coisas que eu errei, as coisas que eu demorei de entender, né? Faria diferente. Algumas coisas eu faria diferente. Mas tudo serve de aprendizado, né? Maravilha. Tudo serve de aprendizado. Maravilha. E eu vou dizer para vocês, tudo que eu investi, porque eu precisei comprar autoclave, então assim, eu tenho autoclave, eu tenho instrumental, eu tenho laser, eu tenho todo o material da podiatria. Então, tudo que eu investi, em 8 meses, eu tive o retorno de tudo, né? Então, depois desses 8 meses, tudo que entrou foi lucratividade.
Então, vale a pena, vale muito a pena. Maravilha. Gente, preste atenção nessa live, fique atento aos detalhes, compartilhe à vontade, por favor. Entre lá na rede de Ana Paula também, nossa colega, nossa amiga aqui, Paula, ou seja, ela está trazendo aqui detalhes, cereja do bolo, ou seja, o novo poder, tá? Como disseminar ideias, ela está trazendo isso também, engajar pessoas num mundo hiperconectado, ou seja, poxa, sem palavras. Paula, nós estamos chegando quase né, no final, infelizmente, que o tempo realmente começa a ficar curto para a gente, tá? E aí estamos caminhando de mão dadas, tá? Rumo à valorização, união, respeito, que você já falou aqui, você trouxe nesses 3 pilares aqui de forma super brilhante, dentro do empreendedorismo, dentro do seu nicho, que é realmente importante, que a gente precisa saber identificar qual é o nicho que é importante para mim, tá? Temos que ficar atentos primeiro, antes de mais nada, precisamos nos olhar no espelho, né, Paula? Para que a gente saiba primeiro quem eu sou, para depois eu atuar literalmente com plano estratégico, plano de negócio, gerenciando, porque o sucesso, mais uma vez, comecei e vou finalizar junto com Paula daqui a pouco, tá? É com e através das pessoas, ou seja, o meu sucesso é o seu sucesso. Juntos, é isso aí, gente, tá? Então, brilhante, Paula, suas ideias, você trouxe de forma resumida muita coisa interessante. Isso sim, gente, é uma enfermagem de alta performance, tá? Paula, nós estamos indo aqui já para os finalmente, o tempo realmente voa, tá? Eu gostaria que você pudesse, Paula, falar alguma coisa assim que pudesse trazer essa motivação, tá? Porque a enfermagem é assim, né? Primeiro você traz a sensibilização, a motivação e depois você faz a mobilização, né? Então nós estamos no momento de sensibilizar os nossos colegas para que ele abra as suas cabeças e vejam possibilidades diferentes, fora de grandes hospitais, que é bom, que é muito lindo, mas existe um mundo fora dos hospitais. Diga aí, Paula, qual é a sua dica de forma breve para que a gente possa, né, avançar aqui? Com certeza. Hoje eu ouvi uma palavra e eu quero encerrar por ela, que eu achei extremamente importante e acho que acalha para esse momento. Curadoria cultural. A gente precisa se empoderar, né? Curadoria cultural. Então, assim, a gente precisa se empoderar de conhecimento, tá? A gente tem que deixar de perder tempo com fragmentos, coisas que não vão agregar para a nossa vida pessoal, coisas que não vão agregar para a nossa vida profissional, né? Então, a gente precisa consagrar um novo tempo, né? E esse novo tempo que a gente está vivendo, as pessoas que vão sobreviver a esse novo tempo são pessoas que têm facilidades e têm a inteligência emocional de se adaptar com as mudanças, né? E para encerrar minhas palavras, eu vou deixar o seguinte: encare a sua vida como uma obra de arte, que só você pode responder sobre a qualidade, né? Maravilha. Então, não tem outro caminho, gente, é se empoderar do conhecimento, tá? Perfeito. Ver os olhos, estar com os olhos abertos para as oportunidades, olhe ao lado, ao redor, as pessoas e tire proveito do tempo. Aproveitem o tempo, seja gestor do tempo de vocês. Maravilha, Paula, maravilha. Gente, é isso aí, ó. Tá vendo aí? As nossas lives estão cada vez mais, ó, avançando. Graças a Deus, a ideia é exatamente essa. A ideia é somar, engrossar o caldo no bom sentido, tudo em prol da nossa classe. Campanha permanente de valorização da nossa enfermagem. Não me cansarei de falar isso e repetir isso de forma redundante mesmo o tempo todo. Vou bater nessa tecla até realmente as pessoas procurarem entender, porque precisamos fazer alguma coisa nesse momento, tá? Então, assim, esse momento, 2020, preste bem atenção, 2020 vai ser vai ficar na história, não só por conta da questão da pandemia, mas com os benefícios que ela vai deixar diante de várias coisas, tá? Vamos falar de coisas positivas nesse momento, tá? Então, assim, sim. 2021, se preparem, porque realmente
Tudo agora é conexão, tá? Redes sociais, as pessoas precisam se conectar, as pessoas precisam agora buscar possibilidades, abrir, né, a cabeça para ideias importantes e objetivas, como o Paula trouxe aqui, que eu acho que é fundamental, importante. Gente, não cabe mais a gente perder tempo, tá? Então, pensem nisso, não percam tempo. Às vezes a gente fica lá com o celular e só olhando. Gente, isso é perda de tempo. Foque ali o que você quer. Elabore um plano estratégico para a sua vida, tá? Se organize. Agora, o que não adianta é a gente ficar reclamando, principalmente nos hospitais da vida, só reclamando, dizendo que não presta, e que eu estou cansado, e que eu estou vindo de 36, 40 horas. Gente, eu já estou cansado, pelo amor de Deus, de estar ouvindo isso. E quando eu me vejo algumas pessoas, Paula, eu vejo essas pessoas e eu me via, né, comecei a me lembrar como eu era também praticamente um zumbi. Poxa, hoje eu fico muito feliz em ter hoje, no momento, ter só um emprego, tá? E tá tocando a minha vida, porque quem tem 2, 3 empregos, realmente eu não sei como é que vive, não sei como é que consegue estudar, fazer cursos, porque o sono é importante, vocês precisam descansar, precisam se preparar para que tenham uma noite de sono, se alimentar. A gente acaba ficando sedentário, a gente está envelhecendo rápido, tá? Vários colegas, já peguei colegas infartando no meu plantão, e outros colegas que faleceram, enfim. É saúde é vida, tá? Então, trazendo aqui numa perspectiva da enfermagem, nós somos gigantes. A enfermagem está do início ao fim da vida. E nós precisamos buscar essa valorização. Eu vejo que a enfermagem aqui, com o Paulo aqui, isso aqui é ciência, isso aqui é lindo, tá? Então, a enfermagem não é só você administrar uma medicação ali sabe, via oral ou a intramuscular. Muita gente conhece dessa forma, né? Que a enfermagem é só fazer curativa, administrar medicação e tá lá sentado e anotando. Não é isso, é muito mais do que se imagina, tá? Então, vamos pensar nisso. E é isso, tá? A enfermagem, ela pode ser o que você quiser, gestão. Oi? Deixa eu só agradecer. Tem tanta gente linda nessa live. Isso, tem muita gente, mas já tá no finalzinho aí já. Viva lá, jogue duro. Douglas, Shirley. Isso. Nossa, tem muita gente legal. A Aninha tá aí, o André. Isso. A Ana. Nossa, tem muita gente legal. Gente, muito obrigado por... Já, olha para isso. Raimara, minha irmã, tá todo mundo aí conectado. Obrigado mesmo por vocês terem disposto desse tempo. E o apoio isso, de apoio vocês. Importante, exatamente. Eu não chegaria aqui se não fosse vocês. Tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Raimara, Simone, Elô, Ademir, Sérgio, Marina, Maria, Carlos, Paulo, enfim, tem tanta gente aqui. Gente, é isso aí. Muito obrigado mesmo por essa live de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Teremos outras lives, já tivemos outros colegas aqui, passou fisioterapia, colegas, Almerinda Luedes, autoridade na segurança do passe, já passou por aqui, Faíla Pereira também já passou, e teremos outros encontros também, como Kleber também, falando sobre a experiência de um enfermeiro, tá, pós-Covid, como ele venceu o Covid, Jefferson Caproni, um dos grandes ativistas aí da enfermagem no Brasil também, isso, Davi do sindicato, enfim, muita gente. Terei novidades com outras lives aí, tá? Tenho aí encontro marcado com muita gente, como o enfermeiro Miller Brandão, tá? Cássio, professor Cássio Rossi, professor Cássio Rossi também. Além disso, professor Rafael Marinho também. Enfim, vai ter muita gente boa aqui, vários amigos aí que vão estar, com certeza, contribuindo nessa campanha permanente de valorização da nossa classe. E mais uma vez, Paula, por favor, fale aí quem é que as pessoas que querem encontrar você, fale aí das suas redes sociais. Então, vocês conseguem me encontrar pelo meu perfil do Instagram, Ampate, ANPATE 24, tá? Atualmente, o meu Instagram, ele não é profissional, tá? Mas o direct tá lá, querendo sanar qualquer tipo de dúvida,
eu fico à disposição, tá? Maravilha, pronto. E em São Paula, Paulo, professor, estamos indo aqui no finalzinho, tá? Sexta-feira estarei um encontro marcado com Marcelo Santos, falaremos sobre enfermagem politizada, e no sábado com o Sérgio, um grande amigo também, falando sobre enfermagem politizada. Gente, muito obrigado a todos por essa oportunidade, e compartilhem